Meus amigos, no vídeo de hoje eu respondo a um questionamento que me foi feito no Instagram, mais de uma vez, pelo menos umas 3 vezes eu recebi essa pergunta, sobre os meus livros de história favoritos. É muito difícil isso, história é uma das coisas que eu mais gosto de estudar, já li muitos livros de história, mas eu vou falar aqui para vocês aqueles que tiveram um impacto muito grande sobre mim. Não necessariamente são os melhores livros de história, eu acho que há muitos que poderiam entrar nessa lista, mas esses 10 livros são aqueles que eu considero que tiveram um impacto maior sobre mim e são meus favoritos. Né? Começando por A Urbe Condita, né? O estudo, né? A narração que Tito Livio faz sobre a história de Roma desde a sua fundação. É uma obra magnífica que usa uma linguagem que ao mesmo tempo que tem um valor científico, que é uma obra que é uma narrativa de fatos históricos realmente ocorridos, mas que também mistura isso a certas narrativas mitológicas, né? Narrativas lendárias sobre a origem de Roma, né? Sobre a história de Rômulo e Remo, né? De Alba Longa e o conflito de Alba Longa com Roma, sobre o combate dos Horácios, né? E toda a história da monarquia romana primitiva, né? A revolta contra Tarquínio Soberbo, né? Depois do suicídio de Lucrécia, enfim, e todas as histórias que aqueles que estudam história antiga conhecem muito bem, e Tito Livio é sempre a primeira fonte. Né? Ele vai falar também sobre das histórias das guerras de Roma contra Cartago, né? Das inúmeras guerras que Roma se envolveu no início da sua história, né? Da República Romana. Então, assim, é um estudo maravilhoso. Né? Infelizmente, boa parte dele se perdeu com o tempo, né? Então nós temos os primeiros livros inteiros e o resto só fragmentos, e alguns deles não temos mesmo. Era uma obra gigantesca, né? Foi escrita no tempo de Otávio Augusto, e portanto, né, o período do Império Romano mesmo não aparece, mas é uma obra magnífica, né, para vocês conhecerem não só a história de Roma mesmo, mas a história das elaborações mitológicas lendárias e como elas acontecem, como elas vão sendo construídas ao longo do tempo. Existem certas coisas recorrentes, certos símbolos que são usados ali, que você percebe que vem de narrativas orais. Né? É maravilhoso, é simplesmente maravilhoso, escrito numa linguagem também muito bonita. Existem inúmeras traduções de Tito Livio, existem comentários a Tito Livio, inclusive um muito bom de Maquiavel. Né? Então, recomendo a todos vocês. Né? O título em português é Desde a Fundação da Cidade, alguns colocam História de Roma, enfim, tem traduções livres aí também, mas Tito Livio é um dos grandes historiadores de todos os tempos, e essa obra magna é uma das obras mais importantes da historiografia mundial. O segundo livro que eu escolhi também diz respeito à história antiga, e é um que eu já citei nos meus 10 livros favoritos de todos os tempos, que são as Vidas Paralelas de Plutarco. Né? Que em francês, né, eu li em francês, recebeu o título de Vidas dos Homens Ilustres, né, na tradução clássica de Jacques Amiot, do século XVI. Essa obra ela vai fazer um elenco das biografias dos principais heróis, tanto da Grécia como de Roma Antiga. E é muito importante não só para vocês conhecerem muito mais da história dessas pessoas, alguns dos quais também são figuras lendárias e outros são principalmente líderes políticos, né, grandes heróis historicamente existentes, né, estadistas e tal, como também o gênero biografia, né, a biografia comparada, inclusive, ver quais são os valores morais que a sociedade antiga tinha mais em conta, ver como essas biografias são, né, valorizadas por certas características. É um tesouro inesgotável. Né? Plutarco talvez seja o maior historiador de toda a antiguidade, junto com Tito Livio. Então, acho que dispensa comentários. Né? É uma obra importantíssima que todos vocês precisam ler. O terceiro livro é uma obra já moderna de história sobre a antiguidade, né? Que é A Cidade Antiga, de Fusté de Coulanges. É uma obra clássica já, né, escrita no século XIX, e que vai mostrar como a família e a religião antiga tiveram um papel muito importante, preponderante, na elaboração das instituições do Estado, né? Como a civilização
clássica, greco-romana, ela tem uma base religiosa muito importante e mostra a origem da religião antiga, né, dos deuses familiares, né, dos deuses ancestrais, etc. E como essa organização dá origem às instituições. Então, é uma obra fundamental, né, que foi contestada já posteriormente algumas coisas, né, a pesquisa historiográfica está muito mais avançada hoje em dia, mas enquanto modelo, enquanto clássico, enquanto obra essencial que precisa ser estudada, ela permanece, né, como uma referência. Então, Fusté de Coulanges, A Cidade Antiga, foi uma das primeiras obras, né, sobre a antiguidade que eu li e que é uma das mais importantes. É um livro pequeno, relativamente pequeno, que vocês podem ler aí, sei lá, em 1 2 semanas, mas que vai marcar vocês para sempre, vai dar uma ideia daquilo que Aristóteles dizia, né, na sua política, que a família, né, realmente é a base da sociedade, né, e que a religião também tem um papel preponderante na constituição das instituições, né, sociais. A quarta obra é O Fim do Mundo Antigo, de Ferdinand Lot. Eu citei recentemente no meu canal essa obra, escrita por um historiador francês. Na verdade, ela vai contestar uma tese de Gibbon de que a ruína do Império Romano teria sido causada pelo triunfo do cristianismo. Ele vai mostrar que muito pelo contrário. O cristianismo é que restaurou temporariamente a moral, né, e o senso de propósito e de unidade que o Império Romano tinha antes e que tinha se perdido com a degradação dos costumes, que foi uma consequência do próprio paganismo. Então, na verdade, o cristianismo ele permitiu que o Império Romano sobrevivesse um pouco mais. Se você pegar a crise do século III, que é um dos objetos principais de estudo desse livro, ele mostra o absurdo que foi, né, o caos que se tornou político, social, religioso, tudo, né, dos costumes, moral, o Império Romano nessa época. Então ele vai abordar aí desde o fim do Império Romano até o período dos reis merovingios, né, de Justiniano, o poderio bizantino também. Ele vai até os últimos reis merovingios. Então, se vocês quiserem conhecer, né, o início da Idade Média, que é a época menos estudada, geralmente a Idade Média se estuda do século XI em diante, né, o período das cruzadas, né, o feudalismo, essas coisas, mas o início, os primeiros séculos são pouco estudados, que foi realmente a era da barbárie, né, foi a era mais complexa, mais difícil, mais dura, materialmente mesmo, né, da Idade Média, que é abordada nesse livro, que é também um estudo, um clássico, né, um estudo sensacional, esse um pouco maior, e uma amostra de grande, enorme erudição desse escritor. Eu não li nenhum outro livro dele, mas é um dos grandes historiadores, né, modernos, e que deve ser lido por todos. A quinta obra é A Mulher no Templo das Catedrais, de Regine Pernoud, que é um estudo que mostra, na verdade, que a alegação feminista de que a Idade Média foi uma era de obscurantismo e que a mulher era explorada, isso é muito equivocado, né? Que a mulher não tinha acesso ao conhecimento. Na verdade, ela fala que certos conhecimentos, como por exemplo a medicina, eram preferencialmente, né, eram coisas que eram mais conhecidas pelas mulheres, que a mulher recebia uma educação especial na Idade Média e que ela tinha um respeito, né, e uma dignidade que com a modernidade foi perdida. Se existe machismo no mundo moderno, isso é culpa da própria modernidade. Que na Idade Média a figura feminina era mais exaltada que a masculina. Se você pegar a figura de Nossa Senhora, né, como maior das criaturas, especialmente a partir de São Bernardo de Claraval, você vai ver uma exaltação ao culto mariano cada vez maior. Fica evidente, né, que a Idade Média não foi machista, nem relegava as mulheres a um segundo plano, né, como se fosse um segundo sexo, para usar o termo de Simone de Beauvoir. Muito pelo contrário. Né. Então essa obra é um estudo, essa historiadora Regine Pernoud é sensacional, né, a biografia que ela fez de Santa Joana d'Arc também é sensacional. Então eu recomendo tudo que essa historiadora dos anos 80, né, mais ou menos, que é bastante recente, né, escreveu um estudo sobre a origem da burguesia na Europa, é simplesmente maravilhosa. A nossa próxima obra é de um historiador que tem uma qualidade duvidosa enquanto historiador, mas que mostra uma erudição
e uma qualidade literária simplesmente espetaculares, que é Voltaire e é O Século de Luís XIV. Esse livro ele foi o primeiro contato que eu tive com a história desse período, que é uma das que eu mais conheço hoje em dia, o reinado, né, do Rei Sol, o Grand Siècle, que os franceses chamam, o Grande Século, em que a França foi a primeira potência mundial e em que existiram os maiores escritores franceses, alguns dos maiores artistas. Foi um período em que a cultura francesa chegou ao seu ápice, né? Você tinha a música de Lully, o teatro de Racine, Corneille e Molière, a poesia de um Boileau, de um La Fontaine, a retórica, né, a oratória de um Bossuet, as obras literárias em prosa, né, de um Fénelon, de uma Madame de Lafayette. Uma coisa espetacular, né? A jardinagem, né, de um André Lenotre, os palácios, né, feitos por Louis Levaux. Então, assim, realmente a França ela atingiu um patamar, né, estético, cultural, intelectual, de invejar, né? E Voltaire vai fazer, pela primeira vez, né, uma história que é separada em setores. E ele não vai falar só da história política, das guerras, que ele fala muito bem, né, a história de todos os conflitos em que a França se envolveu, que foram muitos. Luís XIV teve 4 grandes guerras durante o reinado dele, mas também vai falar sobre todas as questões religiosas, né? A querela do jansenismo, a querela do quietismo, né? As querelas literárias, né? A querela dos antigos e modernos. Vai falar sobre a filosofia, sobre a literatura, sobre tudo, né? Então, é um modelo de erudição ampla que Voltaire sempre teve e escrevia maravilhosamente bem, né? Ele vai, sim, defender ideologicamente certas posturas dele, ele vai ter uma visão preconceituosa em relação aos jesuítas, por exemplo, mas, tirando isso, é uma obra essencial, né, que vale a pena ser lida e que vai dar uma perspectiva histórica para vocês muito nova e vai enriquecer muito, enormemente, a compreensão histórica desse período para vocês. O próximo livro é A Crise da Consciência Europeia, de Paul Hazard. Esse historiador do início do século XX, ele vai se especializar nesse período que fica entre o período barroco do século XVII e o iluminista do século XVIII. É o momento em que foi substituída na intelectualidade europeia a predominância, né, dos debates teológicos pelos debates filosóficos, especialmente a partir da reação à obra de René Descartes, em que você começa, né, com os embates entre racionalistas e empiristas e surge uma série de figuras que vão tentar se orientar no meio dessa bagunça, né, a quantidade de informações científicas também novas que apareciam, né, com a mecânica newtoniana, com a invenção do telescópio, a invenção do microscópio, né, e a criação das inoculações, né, do germe das vacinas, né? Então, tudo isso vai dar uma complexidade à cultura europeia realmente admirável. Ele vai falar dos diálogos entre Bossuet e Leibniz, né? Diálogos ecumênicos da sua época. É fascinante essa obra, é muito bem escrita, né? E que vai ser um retrato de uma época em que você tinha uma impossibilidade, né, de o lado, né, católico triunfar completamente sobre o lado protestante e do lado protestante também, de triunfar completamente sobre o católico. Então foi necessária uma coexistência pacífica entre esses lados, né? E a partir da Paz de Westfália, em 1648, o embate teológico ele começou a arrefecer e as discussões filosóficas começaram a ser mais levadas em conta pelas elites europeias, né? E isso vai ser também o germe do iluminismo futuramente, e de toda a cultura liberal que vai ser consequência disso. Então, para vocês entenderem até fenômenos como a Revolução Francesa mais tarde, é muito importante vocês lerem esse livro. Falando sobre a Revolução Francesa, a próxima obra é justamente um resumo que eu considero o melhor sobre a Revolução Francesa, que foi escrita por Pierre Gazotte, né? Nos anos 20. Pierre Gazotte foi o secretário de Charles Maurras, o líder da Action Française, um líder direitista, né, de tendência autoritária,
e que vai escrever de uma perspectiva francamente conservadora, mas o mais imparcial possível. Eu acho que é um livro muito didático, que vai elaborar todas as fases da Revolução Francesa. Ele não faz como Michelet, que acaba a Revolução com a reação termidoriana. Não, ele vai até a ascensão de Napoleão. É uma obra relativamente curta e que tem um poder de síntese muito bom, e que vai desfazer uma série de mitos, né, a respeito da Revolução Francesa, como, por exemplo, a justificação da revolta, né, que existia uma revolta geral da população contra Luís XVI. Ele vai mostrar como isso é mentira, né, como a Revolução foi realmente algo orquestrado e organizado por certos grupos, né, e certas sociedades intelectuais, sociedades secretas também, e vai mostrar, principalmente, que Luís XVI não conspirou contra a soberania nacional francesa e que ele não pretendia fugir da França, né, na famosa fuga de Varennes. Ele pretendia tomar a rota até Lorena, onde ele ia se encontrar com um general de nome Bouillet, e que pretendia marchar sobre Paris e reafirmar sua autoridade, né, porque ele via que aquela monarquia constitucional já estava prestes a cair e que ele não tinha mais condições de manter a ordem pública, né, e que a revolução ia se radicalizar cada vez mais. E ele não tinha mais como ter compromisso com isso, né? E então ele tomou a postura correta de um estadista. Ele jamais conspiraria contra, com os inimigos geopolíticos da França, contra a soberania nacional francesa. Alguns falam de uma invasão austríaca, nada disso, né? Então, excelente essa obra, é uma das melhores que eu já li sobre a Revolução Francesa. Se vocês quiserem, inclusive, né, eu fiz um vídeo sobre as 10 melhores obras sobre a Revolução Francesa. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo no canal também aqui. Mas essa aí eu acho que é a que condensa melhor. Então, A Revolução Francesa, de Pierre Gazotte. A penúltima obra que eu escolhi é uma obra de história da diplomacia, em especial da diplomacia americana, que é o clássico, né, Diplomacy, de Henry Kissinger, que é um líder globalista, né, do globalismo de direita, né, o globalismo republicano. É um homem do Partido Republicano, né, que foi secretário de Estado, né, de Nixon e de Ford, que foi também National Security Advisor, né, que foi conselheiro de segurança nacional, um homem que teve um impacto, né, uma importância muito grande na reabertura da China para o Ocidente, nas negociações de paz da Guerra do Vietnã. Então, um diplomata importantíssimo que cometeu crimes, inclusive, fez coisas muito erradas. É um homem que tem uma visão que eu deploro em muitas coisas, mas que, como historiador, é extremamente competente. Às vezes a visão ideológica dele, né, liberal, conservadora, aparece, né, nessa obra, mas ela é muito importante, até para vocês entenderem, né, a fundamentação intelectual que o globalismo tem, né, e que busca ter, e também para vocês entenderem qual é a cisão que existe. Ele chama de dobradiça, né, the hinge, a cisão que existe entre as duas orientações principais na diplomacia americana, que são o grande divisor de águas entre a diplomacia isolacionista, que pretende transformar os Estados Unidos num farol da democracia, e aqueles que pretendem transformar os Estados Unidos numa espécie de polícia do mundo, né? E você vê que Donald Trump decididamente está voltando à orientação republicana tradicional, né? Que não é de Kissinger. Kissinger é um globalista, mas é muito importante vocês entenderem quais são as linhas mestras, né, da diplomacia dos Estados Unidos e quais foram os principais eventos históricos que marcaram, né, essa saga aí dessas duas correntes brigando entre si. E o 10º livro é um estudo feito por um soviético, um historiador soviético, que usa o nome de Viktor Suvorov, é um pseudônimo, que se chama O Grande Culpado, né? Esse historiador teve acesso a arquivos do Kremlin, em que ele conseguiu descobrir que a Segunda Guerra Mundial, em grande medida, foi promovida por Stalin, que o desenvolvimento do nazismo foi, não vou dizer planejado, mas foi grandemente incentivado pelo governo soviético, e que ele pretendia usar, né, a Alemanha como uma espécie de ponta de lança para criar uma nova guerra internacional, para repetir o que aconteceu na Primeira Guerra. Quer dizer, já que
a guerra, a Revolução Proletária Internacional que Lenin pretendia fazer não aconteceu, né, com a Grande Guerra, né, de 14 a 18, ele pretendia fazer isso com uma nova guerra mundial, né, que ela não aconteceria só a nível nacional, mas que no Ocidente, principalmente na França e na Inglaterra, que ele tinha em mente, essas potências ocidentais ia haver uma grande rebelião proletária e aconteceriam revoluções socialistas. E a Rússia apareceria como a grande salvadora do Ocidente, castigando a Alemanha, que ela ajudou a nutrir e a usar como ponta de lança. Então, mostra como o arsenal de guerra que Stalin foi montando propositalmente era todo para o ataque, não para a defesa. Ele estava planejando uma invasão da Alemanha. Ele foi pego de surpresa, né, quando Hitler decidiu pôr em ação a Operação Barbarossa, né, mas ele realmente tinha a ideia de invadir a Alemanha no verão de 1942, é bem específico em relação a isso. Então tem um modelo de historiador, né, historiografia investigativa, que vale muito a pena vocês entenderem, para conhecer um dos grandes episódios aí, dos capítulos da história do século XX que a maioria das pessoas não conhece, né, que são algumas das origens mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Então é isso, meus amigos. Esses livros são aqueles que eu considero que me impactaram mais. Eu já li muitas obras de história, algumas delas têm muita qualidade, que eu não pude colocar aqui nessa lista, mas essas eu acho que, se vocês lerem, vocês vão ter uma visão bastante ampla do que é o exercício de um historiador sério, né, com os materiais de que ele dispõe, né, seja os materiais, né, mais mitológicos, aí, que um Tito Livio, né, Plutarco tinham, né, lendário, etc., seja a informação científica, né, mais pormenorizada, como é o caso de Viktor Suvorov. Então, são essas as obras, né? Espero que vocês leiam todas e se beneficiem como eu me beneficiei, e com certeza vale muito a pena.